dos bastidores. Pega outro prego, pai. Oi galera, eu sou a Sheila, eu sou diretora de arte e hoje eu tô aqui para tentar brevemente explicar para vocês um pouquinho do que é essa função e contar sobre o processo de direção de arte do filme O Menino da Terra do Sol. Então, câmera. Foi. Áudio. Foi. Cena 14, plano 3, take 2. Bom, algumas pessoas talvez nem saibam o que é a direção de arte. Então, explicando de uma forma bem simples e resumida para vocês, a direção de arte, ela cuida de tudo aquilo que é visual no filme. Então, o diretor de arte é essa pessoa que vai receber o roteiro e comunicar visualmente tudo aquilo que está escrito ali naquele documento. Vai desde da cenografia ao figurino, o cabelo, a caracterização toda dos atores, tudo isso está debaixo do guarda-chuva da arte. E aí, poeta? Vamos pra cidade? Então, O Menino da Terra do Sol, quando esse roteiro chegou para mim, ele tinha algumas especificidades, né? Ele é baseado num livro, para início de conversa. Então, ele já era uma obra conhecida por muitas pessoas, né? Por estar se tratando de uma história do Flávio, que é um escritor super conhecido. E além disso, além de ser uma adaptação literária para o audiovisual, ele também, o livro é baseado em histórias reais e a gente tinha um certo compromisso assim com a realidade. Ele é também um filme de época, então a gente tinha um certo compromisso com a época e com os personagens. Em contrapartida a esse compromisso com a realidade, a gente tinha também uma liberdade poética, porque ele é um livro de poesias, né, de contos, então ele é uma história super poética e a gente queria trazer essa poesia para o filme também, né, sem se amarrar muito a todas essas regras, né, e também por retratar a infância, né, então a gente está trabalhando muito com memória, com lembranças, né, então isso nos dá a possibilidade de fazer coisas mais poéticas. Então, O Menino da Terra do Sol, ele é um filme que ele tem bastante demanda de direção de arte, né? É um núcleo que tinha bastante trabalho. E a gente teve uma equipe incrível que fez isso acontecer, né? De verdade. Então a gente teve uma produtora de objetos local, que foi a Francine Fracalossi, de Bento Gonçalves, na verdade, que fez toda essa produção de objetos na Serra. A gente teve uma outra produtora de objetos que veio de Porto Alegre para a Serra para fazer essa produção mais específica no set também, que foi a Giovanna Darcy. Além da Madeleine, que é do Instituto Ferrarini, Flávio Luiz Ferrarini, que fez, além de ajudar muito na produção de locação também, que foi outra coisa importantíssima nesse filme, que são as locações. A gente teve locações muito boas, maravilhosas, assim, que a Madeleine que produziu também pra gente aqui na Serra. Então esses espaços também vieram muito prontos para nós, assim. A gente teve a assistente de direção de arte, que é a Luciana Budi, que fez um trabalho incrível de assistência também, de pesquisa, de referência, e depois no set também fazendo alguns envelhecimentos, junto com o nosso contra-regra, que é o Jamerson. O nosso motora de arte, que é o Júnior, que é motora de arte, barra contra-regra, barra produtor de objetos, barra tudo, com quem a gente sempre conta muito nos trabalhos também, estava super envolvido nesse trabalho.
Teve também o seu Ivo, pai dos guris, que também deu uma mão ali na contrarregragem. E aí a equipe de caracterização, né? A gente, como falei pra vocês, era uma caracterização bem pesada, né? Além de ser de época, tinha esses personagens reais, então a gente queria deixar as pessoas parecidas, né? E realmente ficaram, porque as gurias fizeram um trabalho incrível de caracterização. Então a gente tinha a Mariane Colovini no figurino, que fez um trabalho super pesado de figurino. A gente tinha um elenco grande e principalmente muita figuração, né? Todos vestidos de roupas de época, enfim. Então houve um garimpo muito forte, né? Atrás desses figurinos, muita pesquisa, algumas coisas a gente construiu do zero também, algumas coisas que não foram encontradas nos tamanhos a gente construiu para o filme. E a maquiagem, né? A gente tinha uma equipe de maquiagem liderada pela Baby Marques. E a Michelle Nunes, que era assistente dela na pré, e depois a Fernanda Cal no set. Uma outra questão que a gente tinha é que a gente estava fazendo um filme de sol no inverno. Então, os figurinos eram todos, né, de verão, a gente tinha referências como Pequeno Nicolau, Guerra dos Botões, né, filmes de menino, filmes de infância. E eram todas assim, né? Tinham bermudinhas, né? Aquela coisa de época e tal, do interior, né? Uma das primeiras coisas que a Mari, figurinista, bateu comigo foi isso, né? Ela disse, Sheilinha, a gente vai estar muito no frio, né? Gravando na serra. O que tu acha? Tu acha que a gente assume bermudinha ou a gente põe calça, né? E eu disse, vamos de bermudinha. Eles vão passar frio, mas vai ficar bonito, né? E assim, foi super sofrido, a gente sofreu junto no set, que a gente tava ali todo encasacado, as crianças passando frio, mas eu acho que valeu a pena no fim das contas, porque acho que tá super bonito e isso fez diferença, assim, pro filme. E uma referência muito forte que a gente tinha também, além dos filmes de referência que a gente estava trabalhando, eram também as aquarelas do Antônio Giacomini, que estão presentes no livro do Menino da Terra do Sol, né? Ele tem essas ilustrações em aquarela e a gente se utilizou muito dessa referência para trazer isso para o filme, até nas cores, né? A gente tem uma paleta que trabalha tons terrosos, com alguns coloridinhos mais pontuais e tal. Então, um dos principais cenários que a gente tinha era a escola, né? Onde acontecem coisas muito importantes na vida do Nini, né? Ali no colégio. Então teve toda uma pesquisa de locação, a gente visitou vários lugares, muitos deles abandonados, e até que a gente chegou em um local que a gente achava que servia para a nossa história, que era um lugar que antigamente era uma escola, mas que estava desativado. Então a gente teve que reformular toda essa... Era uma sala de aula que já existia, né, a casca dessa sala de aula, digamos assim. E aí a gente fez toda essa ambientação, né? A gente precisava então de classes antigas, né? As gurias foram atrás e conseguiram. Isso é uma coisa bem difícil, sempre que a gente precisa nos filmes é difícil de encontrar, né, essas classes antigas de verdade com essa vivência, né? Que é diferente de tu fazer classes novas, né, que pareçam antigas. A gente conseguiu essas classes com essa vivência mesmo, né? As gurias conseguiram, ficou super bonito. Então ali a gente teve um trabalho de cenografia, né? A gente tinha os nossos cenotécnicos, né? O Anderson e o assistente dele, que é o pai dele, que trabalha junto com ele há muitos anos também, o seu Valdir. Esse filme é um filme muito familiar, inclusive, feito bastante em família. E então a gente deu uma pintadinha ali na fachada da escola, já mantendo as mesmas cores que ela já tinha, mas só para trazer um pouco mais de vida a esse lugar que estava muito abandonado. E depois a gente fez também um tratamento ali das paredes, né, para não ficar tudo, né, recém-pintadinho. O Anderson fez essa pintura e fez também um tratamento ali da pintura depois para trazer essa vivência, né, para parecer que a gente estava no agora mesmo, né. A gente teve um envolvimento muito grande da comunidade local também, que se doou muito para o filme, que abraçou o filme, que emprestou seus objetos das suas casas, né? Objetos antigos, que muitas vezes tinham até valor sentimental também para as pessoas. Isso foi trazido para o filme e acho que de certa forma também isso aparece na tela, assim, né? Todos esses sentimentos, é um filme que fala sobre memória, né?
Então, essa memória toda tá ali, tá nos objetos dessas pessoas, enfim. Inclusive a máquina de escrever, que é um objeto talvez o mais importante do filme, né? Porque o filme todo se passa em cima dessa vontade de escrever, né? Que o Nini tem, e essa máquina de escrever que o pai traz para casa, que acende toda essa paixão dele pela escrita. E essa máquina é também, inclusive, a que tá no livro mesmo do Menino da Terra do Sol, que é uma Remington bem antiga e tal, e tá ali no filme para vocês verem. Tudo isso para tentar trazer toda essa poesia, né, que a gente viu no livro pro filme. Então espero que vocês tenham curtido esse papo que a gente teve aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida sobre direção de arte, sobre o filme, me manda uma DM aí pra gente conversar, eu vou adorar. Semana que vem tem um outro integrante da equipe aqui contando um pouquinho sobre o seu processo, do seu núcleo. Se vocês não assistiram os vídeos que já foram pro ar, visitem lá o canal do YouTube da Alba Arte. Tem vídeo falando sobre a direção de foto, que tá super legal. Tem vídeo falando sobre a direção do filme, sobre elenco. Se liguem que toda semana tem novidade aí sobre o Menino da Terra do Sol. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho sobre o que é direção de arte. Eu adorei estar aqui falando com vocês. E se vocês curtiram também, dá um coraçãozinho aí embaixo.